Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquez, esse aqui é o Kowalski, né? Olha o visual do cara. E estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Helicidade, Amaro Aviation, Helibras, Redivoa, Digex, Rivo, Goodyear e Hangar 33. A transformação nas últimas 2 décadas da Força Aérea do Exército Popular de Libertação, o nome oficial da Força Aérea da China, não tem paralelo em nenhuma outra força aérea do mundo, nem na dos Estados Unidos, a USAF. E esse é um assunto extremamente complexo, que eu não tenho a pretensão de esgotar aqui, mas eu espero desenhar um cenário geral para dar a escala inédita disso que está acontecendo na China. Mas, antes, eu e o Kowalski queremos te convidar a assinar a revista Asas, o complemento perfeito aqui ao nosso canal, e te pedir para já dar o seu like e hypar o vídeo. E se quiser, pode fazer a sua doação para manter esse nosso trabalho aqui no canal, através do Valeu do YouTube. Tudo isso nos ajuda e muito. Agora, vem comigo! Em 2007, a Força Aérea Chinesa tinha 2.453 caças e jatos de ataque, dos quais quase um terço eram os Shenyang J-6, de segunda geração, a versão local do MiG-19, e cerca de um sexto eram os jatos de ataque Nanshan Q-5, uma profunda modificação do próprio J-6. Numericamente, o tipo mais relevante, uns 30% dessa frota, era o caça supersônico Chengdu J-7, uma versão do MiG-21 soviético inicial, a série F, de terceira geração. Em comparação, os Estados Unidos tinham a sua força de caças e ataque tático já toda composta por tipos de quarta geração, como os F-16C, F-15A e C e os F-15 e Strike Eagle, além de já terem operativos os F-22 Raptor de quinta geração, Stealth. Ou seja, havia um gap de 1 a 2 gerações entre a China e os Estados Unidos, em prejuízo dos chineses. Em termos de tipos especiais, Pequim tinha apenas os 4 ou 5 Shanxi Y-8J, uma variante da versão chinesa do Antonov 12 de AEW, o alerta antecipado por radar. Uma aeronave numa categoria sensivelmente abaixo dos avançados E-3 Century da USAF, assim como dos Beriev A-50 russos. E a mesma defasagem tecnológica podia ser observada em praticamente todas as outras categorias de aeronaves. Porém, tendo observado e analisado o crescimento da relevância do poder aéreo por toda a Guerra Fria, desde a Guerra da Coreia, passando pelo Vietnã e os 10 anos da presença soviética no Afeganistão, e ainda a Guerra do Golfo em 91 e as ações do Ocidente da antiga Iugoslávia, só para citar os conflitos principais, assim como o crescimento do poder global dos Estados Unidos e a ampliação do conceito de interferência da OTAN e o próprio crescimento desta após o fim do regime soviético, Pequim já havia definido a reestruturação e completa modernização do seu poder aéreo como uma prioridade estratégica. Para quem olhava de fora, porém, no final dos anos 90, essa decisão ainda não era muito clara. Ia levar aí uns 15 anos para o Ocidente perceber a amplitude disso. Tem gente que não percebeu até hoje. E a China se mobilizou para esta meta em diversas frentes. Ampliou-se o investimento pesado em formação acadêmica de altíssimo nível em todas as áreas da tecnologia aeroespacial e eletrônica, incluindo o envio maciço dos melhores cérebros para aperfeiçoamentos, mestrados e doutorados nas melhores instituições desse tipo, pelo mundo todo, onde fosse possível. E sim, com certeza, também se utilizou da espionagem como ferramenta de abreviar os tempos de desenvolvimento e maturação de tecnologia de ponta.
Um conhecimento que, diga-se, só seria útil se houvesse o fator humano devidamente capacitado para saber como utilizar, né? Em paralelo, também se negociou e implantou a produção local, licenciada, de alguns jatos de primeira linha da Rússia, com destaque para os caças de quarta geração Su-30, assim se obtendo rápido algumas tecnologias críticas. E num segundo momento, desenvolvendo versões próprias desses aviões. E tudo isso, com outras ações, não dá aqui para citar todas, permitiu que num tempo absurdamente curto, a China já tivesse como produzir modelos de projeto próprio de aeronaves de combate de quarta e de quinta gerações, além de outros, como aeronaves AEW de inteligência e também de transportes e outros tipos. Porém, ali por 2012, parecia até que a Força Aérea Chinesa tinha encolhido e até de certa forma enfraquecido. Daqueles 2.453 caças e jatos de ataque de 2007, o número bruto decrescera para pouco mais de 1.425, e de um efetivo total de 403 mil militares em 2007, se reduzira para uns 330 mil em 2012. Mas essa era uma impressão realmente enganosa. Um olhar mais cuidadoso ia mostrar os indicativos claros de uma mudança de rumo, como terem sido retirados de serviço todos os jatos de combate de segunda geração, enquanto, por outro lado, entravam em serviço os J-11, as primeiras variantes chinesas do Flanker, e a versão amadurecida do primeiro caça de quarta geração de projeto chinês, o J-10, na versão A, assim como a de 2 lugares de treinamento, o J-10S. No campo dos bombardeiros, todos os veteranos e obsoletos, derivados do Ilyushin 28, também já estavam aposentados em 2007, e os trabalhos se voltavam para versões profundamente modernizadas, de fato, aviões de modelo novo, do bombardeiro H-6, lá em suas origens derivado do Tupolev Tu-16 soviético. E em 2007 já estava em serviço toda uma variedade de novas plataformas de inteligência e guerra eletrônica, de tecnologia digital avançada, como os AEW&C KJ-200, um desenvolvimento local com radar AESA, e os KJ-2000, derivado do A-50 russo. Tudo isso já indicava uma profunda mudança de doutrinas e da própria visão estratégica da Força Aérea Chinesa, com um pensamento cada vez mais próximo dos conceitos da própria USAF, de projeção de força, atuação estratégica, interdição do campo de batalha, negação de espaço aéreo ao inimigo, domínio e supremacia aéreos. E de operações conjuntas num ambiente net-cêntrico. As sementes do atual poderio aéreo da China, cuja força aérea hoje é a segunda mais poderosa do planeta, só ficando atrás da própria USAF, já estavam todas plantadas e começando a florescer. Claro, do lado de cá, muita gente não entendeu isso. E tem quem não entende até hoje. Talvez pela cegueira desse olhar o mundo pelo binóculo do preconceito e da ideologia. Não falta quem continue a chamar tudo da China de cópia, de que tudo é só fantasia publicitária, etc, etc. Não sei se os indianos que tiveram seus Rafale abatidos pelos J-10C do Paquistão usando mísseis também chineses, concordariam com essas visões. Aliás, nesse ponto, vale comentar um acontecimento recente relacionado à marinha chinesa, mas que reflete toda essa modernização da aviação militar do país. Na última semana agora de setembro, o porta-aviões Fujian, aliás tem um vídeo bacana nosso sobre ele, fez exercícios em alto mar com uma ala aérea que incluía a mais nova versão naval chinesa do Flanker, o J-15T, o caça stealth embarcado J-35 e uma aeronave AEW&C naval, o KJ-600. Que o Shenyang J-35 e o Xi'an KJ-600
tem enormes semelhanças com os F-35 e E-2 Hawkeye da US Navy, ninguém vai discutir. Houve alguma ingerência de espionagem em seus programas? Provavelmente, quase com certeza. Porém, isso não quer dizer que os aviões que voaram com o Fujian são simples cópias. Não mesmo. Aliás, há pelo menos um ponto a se pensar que o tipo chinês pode ser, aliás, melhor que a sua contraparte estadunidense. Durante esses exercícios de mar citados, os J-35 decolaram do Fujian usando as catapultas do navio, que não são a vapor, como as usadas até hoje em porta-aviões, mas de uma tecnologia nova, são eletromagnéticas. Entre as diversas vantagens está que, como a taxa de aceleração da aeronave é mais uniforme e configurável, o estresse na fuselagem das aeronaves lançadas é bastante minimizado, com mais segurança e menor desgaste e menor também necessidade de manutenção das aeronaves. E ainda, estas catapultas são mais leves que as de vapor, têm custos menores, menos manutenção, exigem menos espaço de instalação e ainda suportam lançar aeronaves maiores e mais pesadas. Vamos lembrar que o USS Gerald R. Ford, o primeiro da nova classe de super porta-aviões da US Navy, comissionado em julho de 2017, foi o primeiro porta-aviões do mundo operativo com catapultas eletromagnéticas. Porém, até hoje, não foi feita nenhuma decolagem de um F-35C usando o sistema. E com base no que sabemos, isso ainda não deverá ocorrer por alguns anos, hein? Assim, em setembro passado, operando com o Fujian, o J-35 se tornou o primeiro jato stealth embarcado no mundo a decolar de um porta-aviões utilizando uma catapulta eletromagnética. Uma marca de liderança da China, sem qualquer dúvida, num campo, o da aviação embarcada, em que desde o fim da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos tinham uma liderança total e incontestada. Vamos lembrar ainda que, em 2017, a China se tornou o segundo país do mundo a ter um caça multifuncional stealth de quinta geração em sua força aérea, o Chengdu J-20. Apenas 10 anos depois daquele cenário que eu narrei aqui, de 2007, quando o caça mais relevante dos chineses era um derivado dos MiG-21 de geração inicial. Não é brincadeira um avanço desses. E o J-20 é inquestionavelmente um projeto 100% chinês. Ninguém pode contestar isso, é fato. Prosseguindo, hoje, em todas as forças aéreas, a transição de vetores aéreos veteranos para os de nova geração, quase sempre substancialmente mais caros, mas muito mais multiplicadores de força, não acontece na proporção de 1 por 1, mas numa proporção em que claramente se permuta quantidade por qualidade. Porém, no caso da China, aumentos significativos no orçamento da Força Aérea, assim como investimentos pesados no parque industrial e sua modernização, têm permitido a aquisição de grandes quantidades de aeronaves de novíssima geração altamente capazes. Ou seja, sim, até há uma certa redução na frota, mas essa tem sido bem menos significativa do que em outros países. Dessa forma, por exemplo, a Força Aérea Chinesa hoje tem aí cerca de 400 caças e jatos de ataque a menos do que em 2007. Mas as capacidades dos tipos hoje em serviço são muito mais avançadas do que as operadas naquele ano. E uma parte substancial hoje é composta pelos J-20, já são mais de 300 em serviço, um avião de quinta geração. Como vimos e já conversamos aqui, no final de 2024 surgiram as primeiras imagens do que parecem ser protótipos de caças e jatos de ataque chineses de sexta geração. Se for isso mesmo, quando esses tipos se tornarem operativos, a Força Aérea Chinesa deverá buscar a sua combinação ideal de frota com estes tipos de sexta geração, mais caros e com toda uma tecnologia de ponta, e os modelos de quarta e quinta gerações mais baratos. Uma decisão, aliás,
que além da China, só está próxima de uma outra força aérea do mundo todo, a USAF, claro. Mas nem a USAF pode se comparar às dimensões e à profundidade tecnológica com que a Força Aérea Chinesa se transformou num período tão curto. E não vamos esquecer ainda que a China tem um programa em andamento de um bombardeiro estratégico stealth, o H-20, do qual, apesar de existir, ainda não se tem imagens reais. Agora, olha essa tabela. Hoje, o AEWC mais avançado operativo é o KJ-500, que entrou em serviço em 2015, mas já está em programa de voos a versão desse tipo do transporte estratégico Y-20. Aliás, para que esse episódio aqui não durasse, sei lá, 1 hora, né, tal, eu optei por não abordar os desenvolvimentos em outras áreas de muita relevância, como a aviação de transporte, treinadores e as aeronaves não tripuladas, armadas ou não. Um campo, aliás, em que o desfile de 3 de setembro desse ano, do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em Pequim, não deixou dúvidas de que tem muito o que se analisar. A gente vai voltar nisso num novo episódio. Efetivamente, em menos de 2 décadas, a China deixou uma posição mediana, garantida mais por quantidade do que por qualidade, para estar hoje, sem contestação, como o segundo maior poderio aéreo do planeta. E muito disto baseado em tecnologia de ponta. Como eu disse lá no começo, não esgotamos de jeito algum esse assunto aqui no vídeo. Mas eu espero que você tenha tido uma boa visão geral desse processo único, inédito da história da aviação, de uma modernização tão ampla e profunda numa força aérea num período tão curto. Por quê? Afinal, pensar faz bem. Obrigado por estar aqui conosco, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.